Olá! Na aula passada, trabalhamos em cima do conceito de energia interna de um gás. Nesta aula, trabalharemos esse conceito para gases poliatômicos, que possuem uma pequena particularidade. Vamos para a aula? Na aula passada, estudamos e discutimos o conceito de energia interna de um gás ideal. Agora, a gente tratou apenas de dois casos, o caso do gás monoatômico e o caso do gás diatômico. Agora, existe um terceiro caso que a gente não tratou naquela aula, que é o caso do gás poliatômico. E a gente deixou para tratar nessa aula porque ele tem uma pequena particularidade que a gente vai tratar nessa aula. Raciocinando agora naquela mesma linha de raciocínio da aula passada, que tratava do número de graus de liberdade de um átomo, de uma molécula, de um átomo do gás, assim. Agora, a gente sabe que, no caso do gás diatômico, existia rotação em um eixo que a gente desprezava, porque era o eixo dos dois átomos que não causava diferença significativa na estrutura espacial da partícula, né? Agora, no caso do gás poliatômico, é bem intuitivo que vai sim agora causar uma mudança, porque se tem um eixo de dois átomos e existe um terceiro átomo em algum outro lugar no espaço, ele vai rotacionar com a rotação desse eixo e vai causar uma diferença espacial na estrutura desse átomo. Então, a gente vai ter o acréscimo de 1 grau de liberdade relacionado ao caso da molécula diatômica, ou seja, mais um meio de nRT. Ou seja, seguindo essa linha de raciocínio, a nossa energia interna do gás poliatômico seria equivalente a 5 meios de nRT, que é o valor do diatômico, mais o meio do nRT, que é esse grau de liberdade adicional, e que nos daria 3 nRT. Então, qual é a particularidade relacionada a esse caso? Um gás poliatômico, ele é dividido em duas categorias. Ele pode ser rígido, ou ele pode ser flexível, ou seja, as suas moléculas podem se aproximar ou não. Isso pode influenciar no número de graus de liberdade. Agora, na maioria dos casos, essa influência da aproximação e do afastamento dos átomos dentro dessa partícula poliatômica não é levado em consideração. Agora, ele existe e talvez a questão mencione, e nesse caso, ela vai dizer o número de graus de liberdade adicional. E a gente já sabe da aula passada que cada grau de liberdade adicional incrementa em meio de nRT a nossa expressão de energia interna. Então, assim, essa é uma particularidade que quem sabe a lei que a gente viu na aula passada não vai ser pego de surpresa por questão alguma que trate desse assunto. Agora, que tipo de gás poliatômico vai se aplicar aqui nesse caso que a gente tratou? O metano, CH4, que é um gás que muitas vezes aparece nas questões, tratando de energia interna de gases poliatômicos. Então a gente pode concluir nessa aula que o nosso gás poliatômico ele recebe um tratamento um pouquinho especial no caso da sua energia interna. A expressão dele vai seguir a mesma linha de raciocínio do monoatômico e do diatômico, mas o leitor deve sempre ter atento, o leitor que lê uma questão, deve sempre estar atento se a questão menciona se o gás poliatômico é influenciado ou não pelo afastamento e aproximação dos átomos que compõem essa molécula poliatômica. Porque o leitor sabe pela aula passada que cada grau de liberdade adicional que pode ser associado a esse afastamento ou aproximação de átomos pode incrementar o seu grau de liberdade e, pela lei vista na aula passada, pode incrementar em meio de nRT a nossa expressão final pela energia interna do gás. Muito obrigado.